Meus irmãos, cumprimento mais uma vez a todos com a paz do Senhor. Os nossos irmãos também que estão em casa, nos acompanhando pelas redes sociais, acompanhando os nossos cultos de ensino, quando nos encontramos aqui às terças-feiras, nosso culto de doutrina, graças a Deus. E estaremos aqui, permitindo o Senhor, nesta quinta-feira, também nosso culto presencial com as nossas irmãs do Círculo de Oração. E já com o coração saudoso e desejoso de estar aqui também, neste próximo domingo pela manhã, na nossa Escola Bíblica Dominical. Você é nosso convidado, você que nos acompanha pelas redes sociais. Temas importantes da nossa Escola Bíblica. Os adultos estarão na lição 6, Paulo pregando no poder do Espírito Santo. Os jovens estudarão a grande tribulação, os pré-adolescentes a crucificação e morte de Jesus e as nossas crianças o primeiro milagre. Você que está em casa é nosso convidado, esteja conosco, Rua Pompeu Sobrinho, número 110, aqui em Pirituba, Chácara Inglesa. Há uma igreja amável, hospitaleira, que está desejosa de abraçá-lo e recebê-lo. Você que nos acompanha, venha nos visitar em nome de Jesus. Meus queridos, estamos chegando ao término dos nossos estudos com foco no arrependimento e a importância da fé no processo da salvação. E o arrependimento ele se distingue do remorso, e nós já vimos nas terças-feiras anteriores importantes textos bíblicos, importantes definições teológicas a respeito desse assunto. O slide que nós podemos, Rafael, com a versão nova, é o slide de número 29, se já puder projetá-lo. E a partir deste nós daremos continuidade no nosso estudo bíblico. Se você, por gentileza, puder abrir a sua Bíblia no texto de Provérbios, capítulo de número 13, o versículo de número 17. Um texto, um livro chamado Livro Poético, no qual compõe esse grupo de livros no Velho Testamento. Nós temos Provérbios, Cantares, Salmos, o livro de Jó. E estes livros são chamados de livros poéticos na nossa Bíblia Sagrada. Jó, Provérbios, Salmos, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E nós faremos uso de Provérbios capítulo 13, versículo de número 17. Encontraremos aqui uma palavra importante que está diretamente relacionada à fé e ela demonstrada no Velho Testamento. Nos diz assim, Provérbios 13, 17. E eu estou usando a Bíblia Thompson de estudo, quem nos acompanha, uma Bíblia de referência de estudo, e ela está na tradução João Ferreira de Almeida, na edição contemporânea. Diz assim o versículo 17: O mau mensageiro cai em dificuldades, mas o embaixador fiel é saúde. Quantos podem dizer amém? E nós bem sabemos, por ensinos paulinos, nas suas cartas pastorais, mencionando que nós somos embaixadores de Cristo. E esta referência do proverbista, o rei Salomão, no capítulo 13, versículo 17, a respeito do mau mensageiro, que ele está em dificuldades, mas este embaixador fiel, ele é saúde. Interessante, pastor Jefferson, que o texto do Novo Testamento diz que o Evangelho, a palavra de Deus, é saúde para os ossos. E este que leva a mensagem do Evangelho, as boas novas, ele é um transmissor da saúde. Pois quando o embaixador, representando aquele por quem foi enviado, normalmente o embaixador ele está em uma embaixada e ele representa uma outra pátria. Nós representamos a pátria celestial aqui, o reino de Deus. E quando mencionamos o Evangelho, o ensino, nós estamos levando saúde. Receba saúde nessa noite, em nome de Jesus. Pela palavra. A palavra proporciona isso, saúde aos nossos ossos. O próximo slide, por favor. Querido irmão Rafael e Caio, que nos auxiliam ali. Nós vamos ver aquela palavra hebraica, e é exatamente ela que aparece no texto de Provérbios 13, 17. Emun, está ali a transliteração do conceito do Velho Testamento. Este termo, crer, é usado para traduzir esta palavra hebraica,
Porque a Bíblia, quando foi traduzida, o Velho Testamento para a Septuaginta, ela foi traduzida para o grego. Até então não havia no tempo de Jesus o Novo Testamento, pois ele ainda haveria de ser escrito. E o Senhor Jesus lançava a mão dos rolos da Bíblia hebraica. Por isso, quando ele entrou lá numa determinada sinagoga, ele pediu: tragam-me o rolo do profeta Isaías. Como eu mencionei no domingo, não era assim neste formato, eram rolos, em rolos de papiros, né? Chegava assim e ele tinha que desenrolar o rolo. E ele encontrou o texto de Isaías que ele leu ali na sinagoga: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para apregoar boas novas, os cegos verão, paralíticos andarão, os presos serão libertos. E o Senhor Jesus então menciona: esta palavra que ouvistes, ela se cumpre hoje. E todos ficaram alvoroçados. E o Senhor Jesus continua libertando cativos. Glórias ao nome do Senhor. Então esta palavra que foi traduzida do hebraico para o grego, e é o termo crer, ela se pronuncia emun. E ela significa edificar ou sustentar, fazer firme ou fiel, confiar. E o texto do versículo 17 que lemos falou sobre um embaixador fiel. E é esta fidelidade presente no Velho Testamento que foi traduzida para o termo crer, no próximo slide, o termo grego pistei, que significa ter fé ou confiança. O próximo slide, por favor, irmão Rafael, irmão Caio. Ele representa a pôr confiança em, comprometer-se, ter fé ou confiança. E a outra palavra também significa concordar, confiar, ser persuadido, ter confiança em. Nós colocamos nossa confiança, nós temos nossa confiança, depositamos a nossa confiança no Senhor Jesus. E Paulo vai falar a respeito desta fé. Esta fé para nós, ela é como um escudo que nos protege contra os dardos inflamados do maligno. E isso está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, nos versos 10 a seguir, quando ele fala de que é importante que nós venhamos a nos revestir de toda a armadura de Deus. E a fé faz parte dessa armadura. Precisamos usar este escudo, o escudo da fé, para estarmos protegidos contra as astutas ciladas do inimigo e os dardos inflamados do inimigo. No nosso próximo slide nós vamos entender este conceito, quando usado, aplicado à pessoa de Deus. Quando é aplicado à pessoa de Cristo, o termo crer, a fé em Cristo, é estar de acordo com aquilo com que Ele diz e Ele revela. Quando cremos no Senhor, nós estamos concordando com Ele. E a palavra hebraica usada no Velho Testamento também para assim seja, é o amém. Quando o Senhor liga algo no céu e nós dizemos amém, nós estamos concordando. Quantos concordam com o plano da salvação? Por isso estamos alicerçados no Senhor. É receber, confiar pessoalmente, comprometer-se a obedecê-lo. Então nossa aliança com o Senhor Jesus e com a palavra de Deus não é meramente como o homem que constrói a sua casa sobre a areia. O Senhor Jesus falou sobre isso, que todo aquele que ouve as palavras dele e não as pratica, é semelhante a um homem imprudente, que edificou a sua casa sobre um fundamento móvel, movediço, a areia não tem firmeza para se edificar uma casa sobre ela. Por isso, ter fé e crer no Senhor é comprometer-se e obedecer. Ter fé no Senhor é receber e confiar nele numa relação pessoal, porque Ele nos transmite a sua vontade, nós aceitamos ela, cremos nela, ouvimos e praticamos. E por praticar, nós somos semelhantes ao homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. E a rocha é Cristo Jesus, a principal pedra de esquina. E no próximo slide, nós vamos ver que crer em verdades a respeito de Deus, porém não é só o suficiente. Isso não é suficiente. A pessoa, eu acredito em Deus. Crer em certas verdades, como muitas pessoas por aí nós bem sabemos, somos cercados de pessoas que dizem isso: eu acredito em Deus, eu sei. Outros vão dizer e negar que Deus existe. Mas saiba de uma coisa, os demônios também creem e ainda permanecem demônios. Esta expressão
Parece assustadora, né, pastor Isaías? Porque a Bíblia vai dizer que até os demônios creem que Deus existe. Porque o fato de simplesmente crer na existência dele não significa que nós estamos subordinados à vontade dele, mas a fé nele implica abandonar os nossos próprios recursos, abandonar o velho pecado, o velho homem, e se entregar a ele completamente e crer na sua misericórdia. Quantos estão dispostos a confiar totalmente no Senhor? Entregar-se a ele, submeter-se a ele. E a oração modelo do Senhor Jesus, ali no Getsêmani, quando ele diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E estar disposto a viver a vontade de Deus é estar disposto a não simplesmente crer em certas verdades, mas submeter-se à vontade dele e ser obediente, porque crer nele significa depositar toda a confiança nele e saber que dele vem o resgate da nossa alma e a condução da nossa vida. Crer no Senhor Jesus é entender que no mar, nos açoites do mar da vida, quando ele nos resgata e nos coloca na embarcação, ele nos conduzirá em segurança a um porto seguro, que é o nosso destino final. Não podemos abandonar o barco da salvação. Você que está em casa e nos ouve, não abandone a embarcação de Cristo. Permaneça fiel, sustente-se no Senhor e nós chegaremos ao nosso destino final, em nome de Jesus, porque por isso temos fé nele, para obedecê-lo. Elementos da fé, o próximo slide. Nós estamos caminhando para o término deste estudo a respeito da salvação, que implica o homem arrepender-se de sua vida má, voltar-se para Deus pelo exercício da fé, e assim receber do Senhor as suas misericórdias e a sua graça. O que a fé exige? 3 elementos que compõem a fé cristã. Fé salvífica. Recordam-se os irmãos que houve uma terça-feira que eu dei um exemplo do conhecimento empírico pela observação? O pastor Daniel sentou-se naquela cadeira e nós raciocinamos juntos. Eu os convidei para pensar comigo e nós percebemos: se aquela cadeira suporta o peso do pastor Daniel, suportará o meu peso também. O que é isto? É uma fé, é uma crença, uma credibilidade identificada em algo, em um objeto, que aquele objeto sustentará o meu peso. É um tipo de fé isso, é um tipo de crença. Por confiar, eu me sentei naquela cadeira. E por que eu confiei? Porque eu pude observar, perceber que alguém esteve assentado nela. Logo, eu também poderei me assentar. Que coisa interessante, quando nós observamos determinadas coisas e aprendemos. Quando alguém corre em direção a uma parede e não ultrapassa a parede, ao contrário, ele se choca contra ela e cai no chão com hematomas, desacordado, automaticamente nenhum de nós fará igual, porque percebemos que aquilo foi danoso. Assim é o pecado no mundo. O mundo caminha em direção à destruição, mas nós caminhamos para cima, para o alto, não seguimos aquele exemplo. Nós percebemos, olhamos e identificamos, e inteligente que somos, fugimos da aparência do mal. Bater contra a parede em alta velocidade é aparência do mal. É melhor fugir destas coisas e esperar em Deus, que é bondoso. Logo implica conhecimento, percepção, conhecimento, acordo, acordar, estar de acordo, é estar em comunhão, pois o Senhor proporciona algo, lhe dirige algo e você em acordo, em comum acordo, aceita, porque você conheceu o que é bom e confia. A irmã Valéria, em determinado momento, nós estávamos fazendo uma caminhada num sábado à tarde, e ela registrou esse momento para que fique a posteridade nos filhos dos nossos filhos. Eles vão ver como eram bonitos seus avós, e ela escreveu um texto bíblico. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É um texto do profeta Oséias. Logo, andaremos com o Senhor Jesus se não estivermos de acordo com Ele? Ele andará conosco se Ele não concordar com as nossas misérias? Então nós andamos assim, pedindo misericórdia, e o Senhor anda do nosso lado. Logo, a fé exige ter conhecimento, exige ter acordo e exige ter confiança. Então exercite isso.
Vem exercitar a sua fé no Senhor Jesus, passando a conhecê-lo. Por isso Pedro escreve na sua epístola, presbítero Heroaldo, irmão Aldinho, querido obreiro da casa do Senhor, Pedro escreve o seguinte: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos querem crescer no Senhor? Precisamos crescer, precisamos estar de acordo com Ele, com a sua vontade e confiar nele. Próximo slide, por favor. Elementos de uma fé salvífica, não de uma fé comum, porque algumas pessoas creem em determinadas coisas, mas crer no Senhor é uma relação pessoal, é íntimo, e esta fé salvífica é um ato da nossa vontade. Nós somos de livre e espontânea vontade, nos entregamos ao Senhor Jesus, e Ele amorosamente nos recebeu. Por isso Paulo disse que Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Nós reconhecemos o amor dele, e pela fé salvífica, este ato volitivo desta pessoa que confia em Cristo, que passa a conhecê-lo, que está de acordo com a vontade dele, e esta confiança te leva então a permitir que o Senhor governe as suas ações. Quando nós conhecemos Ele, estamos de acordo com Ele, confiamos nele, não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E é esta fé salvífica que vai dizer ao Senhor: Senhor, dirige minha vida, conduze-me, Senhor. Aí nós cantamos o hino da harpa, né? Rege meus passos, Salvador. Onde guiar-me, meu Senhor? Eu seguirei por teu amor. É tua mão que me conduz, por mim ferida lá na cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Quantos querem ser guiados pelo Senhor? Isso é uma expressão volitiva. Isso é a nossa vontade subordinada ao querer dele, à vontade dele. Nos colocamos na direção dele. Isso é volitivo, de livre e espontânea vontade. Que o Senhor governe as nossas ações. Essa fé resulta em algo: ouvir e crer. No quê? Nas mentiras? Não, na verdade. O Senhor Jesus disse que Ele é o príncipe da verdade. Ele é o Pai da verdade. Ele é o príncipe da paz. E nele esta paz e esta verdade são elementos da sua natureza. Em contrapartida, ele disse que o pai da mentira é o inimigo das nossas almas. Logo, esta fé resulta em ouvir e crer na verdade a respeito da obra da pessoa de Jesus Cristo, encontrada na palavra de Deus. Permitam-me aqui trazer à vossa lembrança um texto bíblico muito interessante. Quando o Sinédrio, os príncipes judeus, os algozes do Senhor Jesus, o levaram diante de Pilatos, ele já havia passado por um processo de sabatina, de julgamento, de inquirimento, ele foi ferido, ele foi humilhado, ele foi esbofeteado. Depois levaram ele diante de Pilatos, e Pilatos perguntou para ele: o que é a verdade? Este nécio, né? E o registro bíblico está ali. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Parece o devaneio dos homens da modernidade, dos nossos dias, que dizem que a verdade é relativa, e eles tomam a liberdade de dizer: a minha verdade é a minha verdade, a sua verdade é a sua verdade, e cada um na sua verdade. Mas nós ficamos alicerçados nesta verdade, e somos subordinados a ela. Ele é o dono da verdade, e nós cremos nesta verdade, e não negamos esta verdade, porque em verdade, o dono da verdade verdadeiramente resgatará a sua igreja, e veremos toda a plenitude da verdade celestial, porque nele não há mentira. E o pai da mentira, diz o texto bíblico, e o próprio Senhor Jesus o disse, o pai da mentira é o diabo. O Senhor Jesus falou uma outra grande verdade, e nós fugimos da mentira, e não temos aparência nenhuma com a mentira. Devemos buscar a verdade. E no arrependimento, a fé envolve intelecto, emoções e vontade. O próximo slide, por favor. Logo, esta estrutura de fé, né, esta casinha aí, né, construída, perdoem-me, tem alguns slides que estão automatizados e vão passando direto. É para testar lá a velocidade e a destreza do mouse na mão dos nossos operadores da House Mix. Você que está em casa, vai orando aí. Eles estão orando por você. Essa estrutura, esta casa, elementos da fé, exige confiança, eles exigem acordo,
Conhecimento em quem? Conhecimento no quê? Quem? Na pessoa de Jesus. No quê? Na sua verdade, no seu evangelho, na sua bendita palavra. O próximo slide, por favor. Em quem devo crer? Abra sua Bíblia, Atos 16, 31. Vamos ler textos bíblicos. Toda a nossa fala está alicerçada no aspecto bíblico. Não queremos trazer nada diferente da Bíblia no nosso púlpito. Os obreiros desta casa que aguardam a sua visita, querido irmão que nos acompanha pela internet, estão aqui ávidos em pregar o Evangelho, fazer uso da Bíblia e anunciar as verdades de Cristo ao seu coração. Não usamos outro texto senão a Bíblia. Atos 16, 31. E uma hermenêutica sadia que não se contrapõe às verdades bíblicas. Não lidamos aqui, não pregamos incongruências. Pregamos a veracidade do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Atos 16, 31. Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. O episódio de Atos 16, a partir do versículo 19, fala a respeito do carcereiro de Filipos. Eles estão ali presos. Silas, Paulo foram chicoteados, e perto da meia-noite, a narrativa do texto bíblico diz que eles entoavam louvores ao Senhor. Os céus se abriram, as estruturas do cárcere foram abaladas, as portas se abriram, os ferrolhos se caíram ao chão, e o carcereiro, que era funcionário de Roma, preocupado ficou, achando que todos já haviam fugido, tentou lançar-se sobre a sua espada, e Paulo bradou de dentro da cela: não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Então Paulo ouviu uma importante pergunta que alegrou o seu coração. Gritou o carcereiro: senhores, o que devo fazer para herdar a vida, para ser salvo? Aí Paulo responde no versículo 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quantos creem que nossa casa é guardada, é salva, porque cremos no Senhor? Em quem devemos crer? No Senhor Jesus, nele, somente nele. Não precisamos de subterfúgios, não precisamos de crendices, não precisamos de figas, não precisamos da Bíblia aberta em Salmo 91 na estante de nossa casa, não precisamos de fotografia de santos em nossas geladeiras. Nós temos um acesso direto a Deus Pai, pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Cremos nele e falamos com ele, e ele está sentado à destra do Pai e intercede por nós. Quantos creem que o Senhor está intercedendo por nós? E quando nós não sabemos orar, temos o Espírito Santo que geme por nós com gemidos inexprimíveis, e somos socorridos por Deus. Em quem cremos? No Senhor Jesus. Romanos 10, 9 e 10. Vamos ver esse texto bíblico também. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo 9 e 10. Em quem devemos crer? Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Em quem devemos crer? João 6, 63 a 69. Evangelho conforme escreveu João, capítulo de número 6, versículos 63 ao 69. Diz assim o texto bíblico: o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são espírito em vida, mas alguns de vós não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Prosseguiu: é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Veja o versículo 69. Nós cremos
e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Quantos conhecem e creem que o Senhor é o Cristo, o Santo de Deus? É nele que nós cremos, é nele que nós confiamos. Logo, o conhecimento do Senhor Jesus é a doutrina cristã revelada nas Escrituras a respeito dele. Esta doutrina e o conhecimento do Senhor Jesus são importantes no desenvolvimento da fé. Há quem diga, por que precisamos estar no culto de doutrina? Há quem pergunte, por que precisamos estar na escola dominical? Há ainda quem questione, por que precisamos estar na quinta e no domingo? Para ampliar o conhecimento do Senhor Jesus, para crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para o desenvolvimento da nossa fé. Em outro momento, Paulo escreve a carta aos Coríntios, a epístola aos Coríntios, a primeira, no capítulo de número 3, desde o versículo 1, falando aos crentes de Corinto. A palavra de Paulo não era uma pregação no mundo, ele não estava no Areópago nesse momento, ele estava dentro da igreja de Corinto, estava pregando, eu quis alimentar vocês com comida sólida, mas ainda não posso, tenho que dar leitinho para vocês, porque vocês são meninos, e porque sois meninos, sois carnais. O que Paulo está dizendo? Vocês não estão crescendo, vocês não estão se desenvolvendo, mas os crentes de chácara inglesa estão crescendo para a glória do nome do Senhor. E pode comer mocotó, comida pesada, pode comer rabada, tome Bíblia. Tem comida aí? Tem sim, aqui ó, pão vivo descido do céu, palavra quente, alimento para dar sustento à alma. Ovelha não pode ser raquítica, ovelha não pode comer capim gordura, ovelha tem que comer grama verde. Vem comer grama verde, que aqui no púlpito de chácara inglesa ainda se ensina a palavra do Senhor, e preservaremos na sã doutrina. Ninguém sairá daqui raquítico, desde que com os ouvidos abertos e com o coração atento se alimente da palavra do Senhor, e isto faz crescer a fé. Fé em quem? No pregador? Não, a fé nele, conhecimento dele, e você crescerá para a glória de Deus e desenvolverá a sua fé. Como vamos crer nele se não ouvimos a respeito dele? Como vamos confiar nele se não ouvimos a respeito das maravilhas dele? E como não ouviremos se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Me enviaram para a chácara inglesa, pastor Jefferson, e eu vou pregar Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que nos sustenta, que nos alimenta, que nos provê e que faz aquilo que não podemos fazer. Ele nos socorre. Receba socorro do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, e cresça a sua fé nele, desenvolva a sua fé nele, não fique raquítico, cresça no Senhor. O próximo slide. O que é o acordo? Vou ler rapidamente aqui para nós avançarmos. O acordo é um compromisso das emoções, envolve um compromisso. Podemos crer intelectualmente nas verdades eternas que são necessárias para a salvação, mas ainda não recebê-las dentro do coração. O que é isso? É simplesmente passar pelo intelecto, é como entrar no ouvido e sair pelo outro. Você tomou conhecimento, porque quem fala você, fala na sua língua, você entende, é interpretação. É uma codificação e uma decodificação, é a construção do diálogo, o eu e o tu, e se estabelece uma comunicação, e por ter comunicação e falar na língua materna que você conhece, atinge o seu intelecto, mas se não descer ao teu coração, não fará efeito algum na sua vida. E quando a Bíblia fala de coração, está falando da sede da alma, do aspecto volitivo, do aspecto emotivo. Por isso a fé engloba o homem todo, irmão Davi. É o intelecto, é a emoção, é a vontade. Por isso o homem conscientemente reconhece as suas misérias e vê que o Senhor é Salvador, ajudador, é o guarda de Israel e entrega a vida para ele. Por isso Paulo disse em Romanos 10, 9 e 10, quem no coração crer e com a boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, este será salvo. Eu quero confessar de novo. Quantos querem confessar? Ele é o nosso Senhor e cremos na salvação que vem dele. A fé é o acordo do coração com aquilo que sabemos ser a verdade. Aí eu lembro de novo de Pilatos. O que é a verdade?
Interessante, queridos irmãos, que a verdade, Wagner, ela testifica em nós. Interessante que quando ouvimos a pregação do Evangelho, e de saudosa memória, pastor Valdir Nunes Bícego, no púlpito da Lapa, na rua Félix Guilhem, 225, num domingo, numa cantata de Natal, no dia 23 de dezembro de 1989, ele pregou, cheio do Espírito Santo, grandes verdades, e o meu coração entendeu, e eu me rendi aos pés do Senhor. E quem disse para mim que era verdade? Foi o Espírito de Deus, eu entendi, falou dentro de mim, eu ouvi a voz do Espírito Santo, e ela continua falando aqui hoje. A verdade vem do Evangelho, a verdade vem do alto, a verdade vem da palavra de Deus. Nele não há mentira nenhuma, nele está a fonte de toda a verdade, ele é a verdade. O mundo não entende, e que não entenda. Paulo diz aos romanos que o mundo não pode receber, não tem como receber, o mundo jaz no maligno, mas nós somos tirados do mundo e temos a verdade em nós, glória ao nome do Senhor. Então o coração responde afirmativamente, a alma responde, dentro de nós não existe mais um vazio existencial. Seja cheio do Espírito Santo, seja repleto desta verdade, e você concorda com Ele, e percebe tudo o que Ele pode fazer por nós. O próximo slide, o 39. Confiança. O que é a confiança? A fé cristã é mais do que aceitar intelectualmente a revelação de Deus e a sua salvação como sendo uma verdade. Nós vamos ampliando, veja como vai aumentando. No slide anterior nós estudamos juntos que o acordo é mais do que simplesmente um compromisso de emoções ou uma percepção intelectual. É uma relação. Agora nós vamos ver a confiança. A confiança, a fé cristã é mais do que aceitar intelectualmente a revelação e a sua salvação como sendo a verdade. É mais do que isso. É mais do que concordar com esta verdade como sendo necessária. Ela representa este ato volitivo de uma decisão pela qual nos entregamos plenamente a Cristo, nos entregamos totalmente a Cristo e os divinos princípios por Ele indicados como diretrizes da vida. Então não é simplesmente só entender e perceber intelectualmente, envolve uma entrega total nossa. Confiar no Senhor Jesus de todo o nosso coração é depositar nele toda a confiança de todos os aspectos da nossa vida, para crescimento físico, para perfeição intelectual, para o crescimento emocional, para o crescimento profissional, para a relação do marido com a mulher, para educar os filhos, para ter o respeito dos filhos, para ter uma boa vida de conduta cristã, de testemunho na sociedade que vivemos, para ter aumento de salário, para passar na prova, para passar no vestibular, para se sair vivo de uma cirurgia com anestesia geral, para a mãe sair viva e a criança no parto, para os avós terem o prazer de abraçar os netos, para um filho nascer perfeito na gestação e não lhe faltar nenhum dedo na mão, nem faltar a perna esquerda, nem a orelha esquerda, muito menos um rim, ou quem sabe um pulmão. Para ter todas estas coisas, precisamos entregar totalmente a confiança nele, e saber que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. E você que está na sua casa, venha nascer a fé em você, que venha brotar a fé em você, porque Deus é poderoso para fazer exatamente tudo isto que eu e você precisamos. Quantos creem que o Senhor pode fazer? Eu creio, e Ele faz tudo por nós, tudo. Preciso quitar uma casa, estou endividado. Muito bem, Ele não vai aparecer com uma mala de dinheiro assim na sua frente. Ele vai te dar estratégias, vai te dar sonhos, vai te dar revelações, vai conduzir você e vai abrir a sua percepção. A psicologia chama isso de insight. A academia e os coaches chamam isso de empreendedorismo. Eles chamam isso de resiliência. E eu chamo de fé na pessoa de Cristo Jesus. Abandono da preguiça. Não queira ser alguém bem-sucedido acordando meio-dia. Eu tenho só um texto da Bíblia para você. Vai ter com a formiga preguiçoso.
Não queira ser bem-sucedido dormindo até as 2 da tarde, vai ter com a formiga preguiçosa. Não queira ser bem-sucedido só nos dias que faz sol, enfrente a luta no dia da chuva também. Não queira ser bem-sucedido só nos dias de calor, enfrente o frio também, enfrente o outono, enfrente a primavera, enfrente o inverno, enfrente o verão, com fé em Cristo Jesus, deposite nele a sua confiança, abra o teu peito, parte para a luta e Deus vai abençoar você com saúde, com graça, com livramento, com poder, com visão, com percepção, com revelação, e seja abençoada a tua vida, e que seja frutífera, porque você tem fé nele. Qual é o segredo do crente? Confiar nele. Exemplo bíblico. Ambiente palaciano. O ambiente palaciano é a alta casta da sociedade. Estou falando do período do cativeiro babilônico, quando os príncipes judeus e a alta sociedade judaica, da tribo de Benjamim e da tribo de Judá, para cumprimento da profecia de Jeremias, foi levada cativa à Babilônia. Detalhe, irmãos, eles não levaram os pedintes não, que ficava na rua. É bíblico, é Bíblia. Eles levaram a alta sociedade de Israel, da tribo, do reino do sul, Benjamim e Judá, levaram os príncipes. Aprenda isso, aprenda a ficar do lado das melhores pessoas, procure andar com pessoas melhores que você, mais inteligentes que você, para que você com ela aprenda, para que você com ela construa sua personalidade e aprenda a ouvir bons conselhos. Aprenda a andar com crentes que orem mais que você. Aprenda a andar com crentes que leem mais a Bíblia do que você, para que você possa aprender. Procure sempre ter pessoas melhores do que você do seu lado. Aí se de repente você me fala, não conheço ninguém assim, então com licença, eu te apresento alguém, o Senhor Jesus, o meigo nazareno, ande com ele. Peça para ele estar do seu lado. Eu estou pedindo, quantos querem pedir pela fé? Ande comigo, Senhor Jesus. Há alguém que diga que o Senhor Jesus não entra sim na sua casa, porque os discípulos no caminho de Emaús disseram, fica, Senhor. Já se faz tarde, e ele entrou. Quantos querem que o Senhor Jesus entre na sua casa? É só convidá-lo, deixe ele entrar na sua casa, deixe ele entrar na sua vida, exercite a confiança nele, e você verá as maravilhas que ele vai fazer. Deposite nele a sua confiança. Próximo slide, propósito da conversão, da mudança de vida. Nos afastar dos nossos maus caminhos, do pecado, da morte eterna. Ezequiel 33:11 e Mateus 7:13. Vamos ler Mateus 7:13 e o 14. Para os irmãos não se cansarem da minha voz, eu vou pedir para o pastor Jefferson ler. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Aleluia. Porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entraram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que o encontram. Propósito da conversão: nos afastar dos maus caminhos, do pecado e da morte eterna. Propósito da conversão: Deus quer que andemos num caminho estreito, mas que nos guia até a vida eterna. Alguns querem andar no caminho largo, mas o fim não é. O Provérbios diz isso: há caminhos que o homem parece ser bom, mas o seu fim são caminhos de morte. Permaneçamos no caminho que o Senhor nos proporcionou, guardando a fé nele, obedecendo a sua palavra. É estreito, é apertado, mas o resultado é um céu de glória, uma eternidade na presença do Senhor. O próximo slide, 41. Vejamos o que nos diz o texto, os bíblicos. A conversão nos capacita a viver segundo os novos princípios da vida baseados na palavra de Deus. Esta é a nossa bússola, esta é a nossa orientação, este é o nosso guia, esta é a nossa régua de medir, este é o nosso prumo, daqui vem a orientação. Como eu disse, procure andar do lado de pessoas que conhecem bem isso aqui. E você não conhece ninguém? Eu te apresento o autor, Jesus. O autor,
Os homens que aqui escreveram foram inspirados e iluminados e receberam revelação. Mas o dono da palavra é Ele, é dele a palavra. Ele é o Logos, Ele é a palavra viva. Por isso João escreveu no capítulo 1, verso 1, que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No princípio ele era o verbo. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E hoje nós temos o Espírito Santo dele nos ensinando todas estas coisas. Logo, nosso alvo é adaptar a nossa vida externa à transformação interna, que já aconteceu. Que interessante isso. A conversão, a transformação da nossa vida, de imediato, ela não é exterior. Ela é no homem interior, ela acontece lá dentro primeiro, lá na alma, lá no coração do homem, lá no seu intelecto. A conversão acontece no homem interior. A nossa vida interna é transformada e o exterior vai corroborar. O exterior é o nosso testemunho. Permitam-me dar um exemplo. Há o exemplo bom e o exemplo ruim, a gente aprende com os dois, né? Determinada pessoa, pastor Isaías, presbítero Eroaldo, queridos irmãos, está num determinado local de trabalho e ele não está com essa beca bonita, a que nós separamos para os nossos cultos. Ele está com a camisa polo da empresa, uma calça azul de brim, um sapato com bico de aço para proteção, que são os IPIs, protetor auricular, óculos de proteção, alicate amperímetro na mão, um quadro de energia automatizado diante dele, um barramento passando ali trifásico, aproximadamente 200 amperes, que mata qualquer um, um choquinho de 220 de baixa amperagem, se o coração não resistir, partiu a eternidade. Imagina um barramento trifásico de um gerador a diesel automatizado dentro da academia da Força Aérea, em Pirassununga, no interior de São Paulo, e alguém se aproxima dele, é engenheiro, formado na aeronáutica, fardado, cheio de estrelas, e olha aquele ser, aquele pequenino com a maleta, camisa polo, calça de brim, sapato, bico de ferro, alicate amperímetro e uma chave de fenda na mão. E ele olha e diz assim: você é crente. Quem estava lá de camisa polo, calça brim, sapato, bico de aço, uma chave de fenda, um alicate perímetro, diante de um barramento trifásico, 200 amperes, na base da aeronáutica em Pirassununga, quando tinha cabelo? É eu mesmo. Eu não estava dentro da aeronáutica, na academia da Força Aérea em Pirassununga, na academia dos cadetes, dentro de um posto oficial, num púlpito, porque eles também têm púlpito, ministrando o ensino de terno e gravata e Bíblia na mão. Não, eu estava com uma chave de fenda, um alicate amperímetro, num quadro de força automatizado de um grupo gerador para as antenas de transmissão para os no aeroporto da aeronáutica em Pirassununga, para os aviões militares ali descerem. Precisava de um grupo gerador, porque torre de transmissão para a aviação não pode parar, igual hospital, é 24 horas. Aí chega alguém fardado, todo elegante. Você é crente. Ao contrário, agora não vou falar de mim não, alguém por aí, terno, Bíblia, gravata, sapato com couro de jacaré, e comete um grande erro. Aí alguém aponta e diz: ué, mas você não é crente? Perceberam os dois extremos? O que eu estou querendo dizer com isso nesse slide? Que a vida externa, ela fala mais alto do que a vida interna. Até você abrir a sua boca e pregar, o teu andar, o teu falar, o teu jeito de se comportar, o teu jeito de se vestir, o jeito de balançar o cabelo, o jeito de sentar, o jeito de dobrar a cabeça diante de um prato de almoço, num restaurante, no fast food da vida, dos shoppings que estão sendo retomados, e que todo mundo é igual um animal, sem educação, e senta e tem que comer rápido, porque já tem alguém olhando para você, e quer que você coma logo para sair do seu lugar. Qual é o crente? O crente senta, fecha o olho, pega o Big Mac. Jesus, eu te agradeço, Senhor, por este alimento.
abençoa as mãos que prepararam. E se tiver alguma feitiçaria, alguma macumbaria, repreende, Senhor, esse alimento e dá a bênção aos teus filhos. Salva as almas que estão nesse shopping. Alcança as vidas. Visita os missionários. E alguém sai da mesa, crente. E o crente, Senhor, abençoa ele também. Me suporte. Igual a mim, Deus reservou mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal. E uma parte deles está aqui, na chácara inglesa. Crente, que a vida externa denuncia a vida interna. Era de madrugada, Jesus açoitado, preso. E Pedro olhando de longe, Tavinho. É isso aí, Tavinho, pode dar glória. Pedro olhando de longe. Era a noite que ele ia trair Jesus, irmã Andréia. Aí alguém chegou perto dele e disse, você é um deles. Pedro não tinha nem aberto a boca. Você anda como ele. Aí quando ele abriu a boca, você fala como ele. A vida externa denuncia a vida interna. Um novo homem, uma pessoa transformada lá dentro, por fora, nas atitudes dela, ela brilha com o brilho de Cristo, ela anda como Cristo, ela fala como Cristo, ela testifica Cristo. E não tem como esconder. Ninguém põe uma lâmpada acesa, uma candeia embaixo da cama. Você põe ela num lugar alto. Lembra do primeiro culto que esse doido aqui pregou aqui? Sois luz. Seja você também na sua casa luz, esteja brilhando, porque a vida externa denuncia a interna. Por isso o Senhor Jesus disse, a boca fala do que está cheio, coração. Se o coração está cheio de perturbação, de problemas, de medos e anseios e agonias, a pessoa só balbucia maldição e só pronuncia murmuração. Mas aquele que tem um coração cheio de fé, de esperança, cheio do Espírito Santo, e os problemas apertam, comprimem, aí alguém pergunta para ele, ele abre a boca e ele diz, glória a Deus. Mas você está desempregado, glória a Deus. Mas está faltando picanha na tua mesa, quanto tempo você não come uma peça de picanha? O crente diz, glória a Deus, porque a vida externa e a boca fala o que está cheio o coração. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite, seja cheio de fé, seja cheio do conhecimento de Cristo e deixe que o mundo veja em você, por onde você andar. É um crente, lá vai um crente. E não é porque você está carregando uma Bíblia em cima da cabeça, não, uma melancia no pescoço, não, é porque tem um brilho do Espírito Santo na sua vida. Um dia eu conto, já provoquei vocês, um dia eu conto o que um endemoniado fez na Alameda Santos e eu subi na Radoc Lobo. De longe eu vi, endemoniado. O povo que estava no carro se assustou com o que ele fez e ele queria me matar naquele dia. E eu passei por ele, eu falei, Jesus, Tu és maravilhoso. Um dia eu conto com detalhes. Processo de crescimento e de transformação na imagem de Cristo. Precisamos, cada dia que nós vivemos, parecer mais com Ele. A cada dia. Nós levamos a mensagem de Deus a todas as pessoas. Quando esse processo de conversão nos torna mais íntimos dEle, mais próximo dEle. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3. Esses 2 versículos para nós terminarmos o nosso culto. E terminarmos este ensino. Vocês acharam que eu nunca ia acabar? Mas terça-feira que vem eu volto. Vai orando aí. E eu vou voltar mais crente em nome de Jesus. Brilhando mais. E que seja esse o desejo do seu coração também. Parecer mais com Ele a cada dia. A cada dia se parecer mais com Ele. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Versículo de número 2. Diz assim, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Há quem queira se esconder, irmãos, mas não adianta. Irmã Marli, olha isso aqui. Vós sois uma carta lida. Onde você passa é uma crente. Ali, é na padaria, na farmácia, na família, é no cemitério. Muita gente foi no cemitério hoje. Quando passou um crente, olha lá, aquele ali é crente. Sepultamento de salvos, é choro de alegria, porque sabe que um dia será arrebatado. Cultos,
onde nós nos despedimos dos nossos entes queridos, é onde você tem liberdade de falar em língua estranha, cantar hinos da harpa. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Essa é a esperança do crente. O mundo não entende, Wagner, mas nós vamos ver Abraão, nós vamos ver Isaac, nós vamos ver Jacó, nós vamos ver os nossos amigos que partiram, nós vamos ver os nossos familiares, vamos ver o pastor Maurilo, nós vamos ver a Jesus dando glória e juntamente com os santos exaltando o nome do Senhor. Segundo aos Coríntios 3,18, há quem diga que somos loucos. Paulo escreveu sobre isso. Glória a Deus. Maravilha. Segundo aos Coríntios 3,18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quantos creem nessa palavra? Fique de pé.